amigo, parceiro, né? Aniversariante do mês passado, né? Verdade. Semana passada foi o Marcelo. Pessoal bom, meu amigo Adilson Martins. Vem pra cá, Adilson. Obrigado. É só falar uma palavra, para não ficar chato, né? Não, vou ficar ali. Primeiro de tudo, quando a mudança vai acontecer dentro de você, está ali. E agora o nosso amigo Adilson vai contar pra gente como é que você faz essa ação. Adilson, um abraço e boa sorte. Obrigado, Jorge. Vou precisar de boa sorte mesmo. Depois de falar do Marcelo de Elisa é complicado, né? Dá tudo a ver com o que eu vou falar, que é medo, né? Boa noite mais uma vez para você. Já falamos boa noite 2 vezes, uma vez a mais, não é verdade? Como diz o grande filósofo, que eu não sei o nome, talvez seja o anônimo, o mais conhecido, que a bunda não faz mal. Então, boa noite para vocês. Bom, para falar de tudo isso que já foi tocado no assunto, a gente precisa olhar para dentro. E olhar para dentro é falar do medo que vive desde que a gente nasce. Percebam que desde que nós nascemos, começamos a vida chorando. Porque começa com o medo da separação. Estava todo mundo quietinho, todo mundo acolhido, quentinho, gostoso. E a partir do momento que a criança nasce, esse choro é o medo da separação. Porque o que vai acontecer dali para diante? Ela não sabe, ela não tem ideia. Ela não tem onde se segurar mais, não tem lugar quentinho mais, não tem ninguém que me segure. Não tem ninguém que fale comigo, que me acaricie do jeito que era antes. Como vai ser agora? E eu começo então a viver a partir daí os meus medos, a partir do momento que eu nasço. E a gente não tem nenhuma escola que ensine a como cuidar desses medos. Como que eu trato esses medos? E é que eu vim falar com vocês hoje sobre as nossas angústias, os nossos medos, algumas pessoas que talvez já tenham passado por depressões. Tem alguém ansioso aqui? Aquela que dá muita náusea às vezes, gastrite, não é isso? É legal quando a gente chega a falar para as pessoas de algum problema que nós estamos vivendo, né? Nós estou com gastrite. A outra pessoa sempre aumenta. Isso porque você não sabe a úlcera que deu em mim, né? Sempre aumenta. O problema da outra é sempre maior do que a da gente. Mas esse medo que resiste, a gente precisa aprender a domá-lo. E às vezes a culpa é nossa mesmo. Observe, quem aqui já utilizou por algumas vezes reclamações? Você já reclamou de alguma coisa? Mas já prestou atenção no que significa a palavra reclamar? Quando você está em algum desespero, passando por alguma dificuldade, você não pensa em Deus e clama por alguma solução? Quando você está passando por uma dificuldade, passando por algum problema e reclama, você está pedindo de novo. Você está clamando 2 vezes. Começa a reclamar de uma dor. Nossa, tem uma dor na perna que não passa nunca e não vai passar. Você está pedindo mais dor. Então o que vem é mais dor. E às vezes esse processo que nós estamos vivendo de ansiedade, né? Nós vamos cavando aos poucos alguns buraquinhos que nós não nos damos conta. E esse buraco vai aumentando, e até que tem, inclusive, na lei de trânsito, a nossa placa que chama-se depressão, que é um buraco. E quando nós menos percebemos, estamos dentro de uma depressão. Todo mundo atribui algumas frases a algum pensador famoso. O dia que eu ficar famoso, eu vou atribuir essa frase, mas eu estou dizendo que é minha. Tá? Se você estiver dentro de algum buraco e alguém jogar uma corda, a decisão para colocar na cintura ou no pescoço é sua. Então, por mais que alguém queira ajudar você de alguma forma, você só vai conseguir sair dessa situação se você entender os porquês que estão dentro de você que faça você sair. Não adianta ficar reclamando. Tem um provérbio chinês, esse eu tenho que atribuir o nome, né? Não é meu, que diz o seguinte: conseguimos levar um cavalo à beira de um rio, mas não há quem o faça baixar o pescoço para tomar água, se ele não quiser. Talvez já participamos de alguns grupos, em igrejas, escolas, e ouvimos muito do que está sendo falado aqui hoje. Mas por que a gente está ouvindo de novo e às vezes acha bonito e fala assim, nossa, já ouvi isso, legal. Enquanto ficar no legal não sair, essa ferida não sara nunca. A ferida nunca vai sarar de fora para dentro, vai sarar sempre de dentro para fora. É assim que as coisas funcionam na natureza e com a gente, certamente não vai ser diferente. Vocês perceberam como nós somos atualmente bombardeados por informações da mídia com coisas negativas? As primeiras 3 notícias do telejornal ou do WhatsApp, que às vezes a gente recebe notícias, você abre uma notícia no seu smartphone, as 3 primeiras são notícias negativas. Dá medo da gente achar uma bala perdida na esquina, não é verdade? E aí o brasileiro ainda tem capacidade, com a graça de Deus, de fazer piada da própria desgraça, né? Às vezes consegue fazer algumas coisas desse tipo, dizendo que você vai no Rio de Janeiro, compra alguma coisa e recebe o troco em bala, e eu não quero.
Mas apesar desse bom humor do brasileiro que é importante para superar as dificuldades, as diversidades, é importante nós sabermos o que eu estou permitindo que entre aqui. E às vezes, sem dar conta, eu estou escancarando as janelas da minha vida para que entre muita coisa negativa. Eu estou permitindo que isso entre na minha vida. Já viram jovens, crianças, talvez vocês tenham aí filhos, sobrinhos, que ficam jogando videogame de luta uma tarde toda? E quando acaba o jogo, quer fazer o quê? Não me fala que é jogar futebol de botão, que não é. Vai querer brigar, praticar. Ah, eu sou aquele que eu estava jogando, dá nome, nomeia, todo mundo sabe os nomes. Então o que entra aqui é o que me ajuda a tomar algumas decisões importantes na minha vida. Não é? Algumas histórias interessantes. Tem um filme fantástico, caso vocês queiram assistir depois, Eu Maior. É um filme que detalha bastante tudo que a gente está falando aqui nessa noite. O Eu Maior tem uma história de alguns monges de uma região do Tibete, que eles são muito reservados, muito. E eles não tocam, né? Os homens não tocam, não colocam a mão em mulheres que não for do clã deles. Existe muito grande esse respeito. E os dois estavam caminhando à beira de um riacho, quando de repente avistaram uma mulher que não era do clã deles, se afogando. Um olhou, viu que a mulher estava se afogando e continuou caminhando. O outro parou e não pensou duas vezes. Mergulhou no rio e tirou a mulher, a deixou salva à margem. Foi se enxugando e continuou caminhando junto com seu colega. Quase uma hora de caminhada, os dois em silêncio. Aquele que não pulou na água repreendeu o outro. Você sabe que você fez errado, né? Você tem consciência que você fez errado. Você burlou uma de nossas normas, que era tocar numa mulher que não é do nosso clã. Você fez errado. Você tem consciência disso? O outro, quase seco, já de uma hora caminhando, disse: eu tenho consciência. A diferença é que eu deixei a mulher lá atrás e você trouxe ela com você. Isso serve para a gente pensar na bola de ferro que a gente caminha muitas vezes com o passado, sendo que não vai mudar nada no futuro. E a gente acha bonito, parecendo aquele hard desenho animado, ó vida, ó céus. É legal a gente falar do que a gente tem, às vezes, de sofrimento, porque sempre aparece uma pessoa e fala assim, tadinho, coitado, né? O professor Luiz Marins, que também é palestrante, eu acho que vocês já o conhecem através da TV, a gente olha e pensa que ele tem 1,80 m, mas não é 1,60 m, a TV deixa as pessoas mais altas, né? O professor Luiz Marins dá esse exemplo, que ele resolveu chegar na avó e falar assim, vó, eu não quero mais estar viajando, fico com medo de estar viajando de avião, medo de ficar fora de casa. A avó dele falou assim, então para de dar palestra. Mas eu gosto, vó. Eu gosto porque eu aprendo, eu conheço pessoas diferentes, lugares diferentes, é minha vida isso. Então continua. Vó, mas a senhora não está entendendo. O que eu estou dizendo para a senhora é que eu corro riscos por aí. Não é fácil ficar dando palestra e viajando para lugares que às vezes as pessoas não sabem nem de onde a gente veio, que é muito longe. Então para. Ô vó, só está me tirando, né? Aí a avó do Luiz Marins disse assim, estou entendendo o que você está querendo. Você quer que eu chame você de coitadinho, que eu abrace você, fale, nossa, como é que está cansado, meu neto que viaja? Você não vai escutar isso de mim, não. Porque a decisão está sempre na sua mão. Você escolhe o que quer fazer. Estatísticas apontam que 75% do tempo que nós vivemos, nós dedicamos ao passado. 75% do nosso tempo fica sobre o passado. Eu remoendo alguma coisa que já passou e que não vou conseguir mudar mais. Alguma coisa que eu deveria ter feito e não vou mudar mais. Deveria ter começado o regime ano passado. Não comecei, agora tenho que ver outro a partir de agora. Não adianta ficar falando do ano passado. Ah, mas se eu pudesse voltar aos meus 18 anos, quem nunca, né? Falou isso. Se eu pudesse voltar uns 5 anos, faria diferente. Faria, mas não fez. Mas o que a gente pode fazer agora? Os outros 20%, acreditem, está ligado ao futuro. Nós pensamos sempre no futuro. Então, a partir de amanhã, eu vou começar um regime, ano que vem eu vou começar a fazer uma faculdade, o ano que vem eu vou começar a tirar minha habilitação, esse ano eu vou guardar dinheiro para pagar as contas, sempre projetando no futuro. Mas como não é um planejamento conciso, firme, correto, conforme o Marcelo exemplificou, isso não ocorre. É uma plantinha nascendo no meio de grama, vai morrer. Eu não consegui ser disciplinado o suficiente, não consegui eliminar todo esse medo que eu tinha, inclusive de me planejar. Aliás, medo as pessoas têm nos outros 5%, que é viver o presente.
Tem gente que tem medo de viver o presente. Mas o Mário Sérgio Cortella, nós já citamos aqui hoje à noite pela segunda vez, o Mário Sérgio Cortella disse fazer o quê? O ser humano é o único que sabe que é mortal, os outros animais são imortais. Por que os outros animais são imortais? Porque eles não sabem que vão morrer, nós sabemos. E adianta a gente ter medo disso? Não. É uma viagem gostosa que a gente tem que aprender a viver o meio da viagem. E esse meio da viagem, exemplificando a vocês a nossa vida, é como se fosse lá no nosso nascer que eu falei que nós choramos e de repente a gente embarca num grande avião. Estamos num grande avião. Aliás, brinquei com uma vizinha um dia que tem medo de andar de avião. Ela tem quase 90 anos. Ela falou assim que não anda com medo que o avião cair. Eu falei assim, o avião só vai cair a qualquer momento, não tem que andar de avião, né? Não adianta ficar com medo, ó, alguns aí pescaram. E aí os 5% que nós temos de andar de avião é ir na janelinha, é curtir o que tem de belo na viagem. Quando nós estamos dentro de um avião, você pode fazer 3 coisas, olhar para a janela, rezar e fazer o quê? Dormir. Tem algumas pessoas, né, 2 tipos de pessoas que viajam de avião. As pessoas que não têm medo e as mentirosas, né? Porque se dá uma turbulência, a gente descobre o medo que existe. Mas o que você pode fazer? Pode fazer alguma coisa? Se você não pode fazer nada, você pode influenciar de alguma forma? Não. Não está na sua mão, está nas mãos de Deus. É uma história interessante de um garoto viajando no avião, brincando o tempo todo, e uma senhora incomodada com a turbulência e com a calma do garoto, fala assim, você brincando aí, não tem medo? Ele falou assim, não. Meu pai é o piloto. Quantas vezes a gente só lembra de Deus, só lembra da parte religiosa, só lembra da família, na hora que o bicho está ruim, coisa que está pegando. Percebam que nós agarramos notícias ruins e tomamos para nós, e a gente passa o ano todo, chega lá para outubro, novembro, a gente fala assim, deixa a hora de cena acabar logo, cena for horrível. E eu pergunto para as pessoas que já pensaram desse jeito, você já viu o saldo vivo? A maioria das vezes com a gripe, mas estava ali escutando o que eu estava falando. E na maioria das vezes trabalhando. Nós que estamos aqui, motivo para reclamar? Quantas pessoas já morreram nesse ano? Que a gente conhece, inclusive. Quantas pessoas agora estão em cima de uma cama e gostariam de estar a todo custo fazendo um estudo, assistindo uma palestra, ou somente em casa curtindo com a família? É importante que nós aprendamos a curtir mais esses 5 minutos da nossa viagem. Esses 5 minutos são mais importantes, tão importantes quanto os outros, né? O passado é legal para a gente lembrar da história. Thomas Edison, por exemplo, ele é um exemplo grande de um passado que a gente vale a pena explicar. Ele tentou mais de 1.400 vezes acender uma lâmpada, mas conseguiu uma vez só. Sempre acontece isso com a gente, quando a gente tenta vencer obstáculos. Depois que a gente erra bastante, tem sempre alguém que chega na gente e fala o quê? Você conseguiu, mas você errou pra caramba, hein? As pessoas apontam, conforme o Marcelo disse, são os corvos que se apontam só os erros. Dê uma resposta inteligente como o Thomas Edison. Ele disse, quem disse a você que eu errei mais de 1.400 vezes? Eu descobri mais de 1.400 formas de como não acender a lâmpada. Eu descobri uma forma de acender. O importante é que nós aprendamos com isso, eu quero dizer, os nossos erros, para que a gente não os repita novamente. Para isso é importante que eu tenha empatia, que eu tenha sempre bom humor, que eu olhe para dentro. A solução desse medo da mudança está dentro de mim. Eliminar o medo não, que a gente fica inconsequente, não tem medo de nada, é uma, coloca uma camisa do Palmeiras e vai assistir na torcida do Corinthians, aí é loucura, não é verdade? Eu vou colocar uma camisa de alvo, vou lá para o Rio de Janeiro. É inconsequência. Mas o medo na medida certa nos faz vencer esses desafios. O medo na medida certa. Então vamos analisar. Não adianta eu ver uma cobra, por exemplo, fui assistir uma palestra ontem, descobri que não é para ter medo de nada. Vou pegar ali que para mim é uma linguiça toscana andando. Não é. É perigoso, tem um risco. Qual é a vantagem de eu pegar uma cobra daquela na mão? Nenhuma, a princípio, tem que saber tratar de acordo com o problema. Agora, avião, que eu falei para vocês, permite que nós façamos viagens mais longas e conheçamos lugares bonitos? Que permite que nós viajemos para outros lugares a trabalho no menor espaço de tempo? Segundo estatísticas, é o meio de transporte mais seguro que existe. O segundo, muita gente não acredita, é o elevador. E o terceiro é o navio, que muita gente também tem medo de viajar. Mas é importante a gente saber qual é o propósito desse medo. Se esse medo não nos leva a lugar algum, é um medo que deve ser lembrado. Agora, se é importante, é o exemplo do avião,
por que não superá-lo? Não é verdade? Autoconhecimento, autoconfiança. Hoje, por exemplo, estou ousando fazer a primeira apresentação sem slides. Olha só, medo de mudança. Só erra quem faz. Muita gente fala isso para mim, mas e se eu errar? Eu falei, então, você está pensando no erro? A chance de você errar é maior do que a minha. Agora, e se eu começar a pensar nos acertos? A chance de eu acertar também é maior. Alguém nessa sala aqui já errou na aterrissagem ou na decolagem no avião? Eu também não, nós nunca fizemos isso. 41% das pessoas, estatisticamente, têm medo de falar em público. Isso nos Estados Unidos. Olha que é um mundo globalizado, através de uma pesquisa realizada pelo jornal Sunday Times, lá nos Estados Unidos, publicado aqui no Brasil, na revista Exame. A gente pensa assim, 41% dos americanos, olha só, qual é o segundo maior medo? Da morte. Quer dizer que as pessoas preferem morrer do que falar em público, né? Vocês acham que isso é muito? No Brasil chega a 62% o medo das pessoas a falar em público. E isso é algo que precisa ser vencido? Esse medo precisa ser vencido? Precisa. Onde está esse medo? Dentro de nós. E nós sempre colocamos esse medo fora. Os fatores determinísticos dizem que as pessoas, em vez de olhar para dentro, assumir o erro, o que está me emperrando de melhorar, eu aponto. Por que você tem medo? Ah, porque lá em casa todo mundo é vergonhoso. Quer dizer, o problema é lá em casa. Por que você não vai estudar? Ah, porque agora a população está numa crise aí, né? Está dando uma crise para todo mundo. Vejam, o problema é sempre fora. Sempre fora. Por que você não faz? Por que você não muda? Por que você fala assim, bravo, rancoroso com os outros? Você não tem um pouco de tolerância? Passa a compreender. Sangue italiano é quente, é assim mesmo. Quem quiser me gostar de mim, eu sou italiano. Mas eu não posso ser italiano um pouco mais calmo, né? Compreender melhor as pessoas? Não tem padre italiano então? Né? Pensou? Um padre que, em vez de falar para você o que deve fazer, pede para sair da missa? Não vai rolar. Muito bem. Um dos maiores segredos que nós podemos dizer para vencer esse medo, afinal de contas, é a gratidão. É uma dificuldade que nós temos em sermos gratos àquilo que nós já temos e ficamos sempre procurando aquilo que nós não temos ainda. Parece que do outro é sempre mais gostoso, mais bonito. Já sentiram isso? A pessoa senta com um pacote de bolacha do seu lado. A boca já enche d'água na hora. A pessoa oferece para você. Você aceita na sua cabeça, né? Eu acho que eu vou falar não para fazer o primeiro luxo, mas se ela não der? Obrigado. Pega sim, estou fazendo questão. Pega uma só. Você pega aquela batatinha, bolacha e põe na boca, gente, é a melhor do mundo. Aí você pensa assim, vou recusar para não ficar feio? Vou esperar uns 5 minutinhos e vou lá comprar um pacote de bolacha. Você compra, dá a impressão que não é a mesma. Dá vontade de falar assim, posso continuar pegando a sua? A do outro sempre é mais gostosa, a casa do outro é mais bonita, o jardim do outro sempre é mais verde. Enquanto eu não venço esse medo de mudança interna, eu não vou achar a minha vida bonita, a minha casa bonita, que eu sou bonito. Mas quem tem que achar sou eu. Depois que eu me achar, aí eu consigo achar as pessoas. Guarda um exemplo interessante. Vamos lá. Imagine que alguém bate na sua casa fazendo campanha do quilo. Já aconteceu isso? Aí você fala assim, só um instantinho. Eu vou lá dentro ver. Tranca o portão, que uma pessoa vai até a cozinha com você, né? Aí você olha no armário, tem 5 quilinhos de açúcar e 3 quilinhos de feijão. Com sinceridade no coração, você vai contribuir. O que você dá? O açúcar? Por quê? É o que tem mais? Quantos quilos de açúcar? E o feijão? Eu vou dar o quê? Por quê? Tem mais. Ótimo raciocínio. Por que a gente sempre insiste em dar para as pessoas aquilo que a gente não tem? Para eu conseguir dar amor para as pessoas, eu tenho que estar cheio de amor. Se eu não tenho amor a mim mesmo, não sei quais são as minhas qualidades, aquilo que me faz um ser humano diferenciado, os meus valores, aquilo que me faz ser respeitado na minha família, com meus amigos, como que eu vou compartilhar com as outras pessoas isso que me falta? Mesma coisa de sair carente para um baile. Eu vou sair caçando uma boca vazia, eu vou voltar com a boca seca. Porque a pessoa que encontrou lá, ela ficou com mais amor ainda. Isso me reflete, inclusive, de um diácono aqui em Cruzeiro que disse, se você, falou para a noiva, se você quer ser feliz, não case. E falou para o noivo, se você quer ser feliz, não case com ela. Agora, noivo, se você quer fazer sua noiva feliz, case. Noivo, se você quer fazer a sua noiva feliz, case. Isso quer dizer o quê?
troca, mas só vai trocar aquilo que você tem sobrando. Amor interno. Conforme nosso grande mestre disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o coração não estiver cheio, certamente nós não iremos conseguir falar muita coisa, né? Finalizando com vocês, gostaria de deixar uma reflexão de dois pensadores. O primeiro, o Chico Xavier, né? Ninguém consegue voltar atrás e recomeçar, mas qualquer um de nós consegue começar agora e fazer um novo fim. Depende só do quê? De nós queremos e saber qual é esse medo que nos atrapalha. E o segundo pensamento, não menos importante, do Gandhi, isso é extremamente importante e gostaria que vocês gravassem. Ninguém nos tira a alegria se nós não deixarmos. É um presente. Se eu vou entregar um presente para alguém e esse alguém não pega o presente continua comigo. Observe o olhar das pessoas que vêm fazer a irritação com a gente, quando eles ficam felizes quando a gente fica irritado. E quando você não fica irritado, como que eles ficam irritados? Porque o presente continua com eles. Que nós consigamos vencer os nossos medos e que não tenhamos medo da mudança. Porque a mudança, precisamos acreditar, é sempre para o bem. Uma excelente noite para vocês. Muito obrigado.